Olá, amigos vascaínos, nós estamos começando o nosso segundo episódio aqui do Podcast da Colina. Agora estamos mais bem organizados, nossa logo bonita aqui aparecendo, nossos patrocinadores aqui do lado. Eu trago novamente meus amigos aqui, o Leonan e o Igor. A gente vai começar falando aqui um pouquinho desse... A gente pode dizer que acaba sendo o início do ano do Vasco, né? O ano começa a pegar fogo agora, né? Sim, com certeza, né? E aí vocês estão entrando assim, por que você está falando do segundo episódio, Bruno? A gente gravou um primeiro episódio, já houve o primeiro episódio aqui. Mas aí um achou que, eu não gostei da minha barriga, meu nariz apareceu demais. Olha só, cheio de perfil, vocês estão vendo, nariz é grande, acaba atrapalhando, não sei o quê, não me senti tão bem, eu tava gordinho, não sei o quê, não sei o que lá. Dessa vez é a Vera, é o segundo com ar de primeiro, né? E a gente vai começar agora, tem muita coisa para analisar. A gente está começando a Copa do Brasil, começando a Copa Sul-Americana, começando o Brasileirão. E eu trago aqui meus amigos para falar e a gente começa falando do jogo de ontem, vamos lá? Ou por que será que a gente o nosso vídeo, o primeiro vídeo, não foi pro ar? Bom, eu tenho uma explicação, né? Eu acho que nosso primeiro episódio ficou bem bacana. Você achou bacana? Tirando a questão de nariz e barriga, que o episódio ficou bem bacana. Mas a gente não tinha uma mola propulsora, né? E hoje a gente tem. Aí é verdade. A Stephanie botou o negócio, vambora, Maran Agência. Então agora a gente tá realmente organizado, bem administrado. Exato. A pessoa que está impulsionando a gente ali, a gente falou, agora isso vai rodar. Tinha como com 3 homens dar certo, não? Eu gostaria, sinceramente, que o Vasco tivesse a certeza que hoje nós temos. Exatamente. Aí sim. Eu gostaria. A gente estaria muito melhor se o Carille tivesse a certeza. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar do... tá fresco na cabeça de todo mundo. A gente está gravando aqui hoje, quarta-feira à noite, né? Então o jogo foi ontem, menos de 24 horas do jogo. E a gente está com tudo fresco na memória. Muita coisa aconteceu, né? Talvez a gente... Inclusive, olha a curiosidade. Ao vivo, no momento da gravação do nosso primeiro episódio, foi quando o Carille foi anunciado. É só puxar a data que a gente estava gravando aqui, eu mexendo no celular. Verdade. Vocês então verão alguma coisa do primeiro episódio. Vamos botar alguma coisa no primeiro episódio. E a gente imaginou que fosse gravar o segundo com a demissão do Carille. No primeiro episódio também tem aquele pedacinho interessante que a gente fala sobre quem fica, quem sai, quem joga titular. Se a gente confrontar com o que acontece hoje, vai ser engraçado. Verdade. Chegou muita gente, né? A gente cobrava, lembra? Porque a gente falou, a gente queria 9 reforços. E não sei se... Talvez chegaram até mais do que 9, né? Mas impactantes mesmo, que tomaram a condição de titular. Nuno. Lemos, Nuno. Eu lembro, no primeiro episódio, o Tietchan já estava contratado? Já, não? Já. Foi o primeiro, eu acho, um dos primeiros, né? Bom, então assim, aproveitando até que o Tietchan, acho que é uma pauta que eu gostaria de colocar aqui. Já que a gente vai comentar sobre o jogo de ontem, e ele teve uma oportunidade, assim, dentro do time que vinha sendo escalado, né? O Tietchan ontem foi alçado ao time titular. E eu considero que o Tietchan foi uma boa contratação. Não acho que o Tietchan foi uma contratação ruim. Mas o futebol do Tietchan não me agrada. Assim, e aí um detalhe que aí eu acho principal, que aí não é nem contra o Tietchan. Eu preciso ver o Paulinho no time do Vasco. O Paulinho ainda não é o Paulinho que a gente viu, mas o Paulinho, pra sair do time do Vasco hoje, pra não jogar no time do Vasco, ele precisa de pelo menos umas 6, 7 apresentações, assim, atuações, e que assim, não tá dando, o Paulinho tá fora. Porque o Vasco, pra mim, é carente de intensidade, é a coisa que o Paulinho, além da qualidade que ele tem, ele traz muita intensidade pro Vasco. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Não, eu concordo com relação ao Tietchan, que a curva na carreira dele é pra baixo hoje, né? Ele vai muito bem no Palmeiras, ele vai muito bem no Botafogo no início, né? Recentemente ele estava até perdendo espaço. Eu acho que tem muito a ver com a parte física, já tem alguma idade, e acho que a curva é para baixo. Ele tecnicamente me agrada, ele usa os 2 pés de maneira muito, assim, assimétrica, digamos, de uma maneira muito parecida, e só que não tem muito andamento, como o Paulinho tem, por exemplo. O Paulinho arrasta o time, tem que levar o time para frente, ele leva. O Tietchan já é um cara mais... que tá na curva para baixo, na minha opinião. Exato. E eu sou um pouco mais crítico com relação ao Tietchan. Eu acho que ele ocupa muito pouco espaço no campo. Ele é o meio campo que ocupa pouco espaço. Ele com a bola no pé é muito bom. Times como no Audax, que ele apareceu, do Fernando Diniz, que aparecia, jogava muito com a bola no pé. No Palmeiras, que domina 90% dos times no Brasil. Isso. Mas no Vasco, eu sinto que ele vai sofrer, porque o Vasco vai ser agredido na grande maioria dos jogos, e ele ocupa muito pouco espaço. Passada é muito curta. Passada curtíssima, gente. Caramba, como é que pode? E ontem me surpreendeu que ele usa a perna esquerda igual, mais até que a direita. Muito parecido. Mas não sei se é igual, porque ele errou muito ontem de perna esquerda.
Ele só chuta Será de que ele erra canhota. igual com as duas? Pra passar é com a direita, a maior parte das vezes, e pra chutar é só com a canhota. Mas assim, Mas ele é o fato ambidestro, eu considero. Ele é ambidestro. Sim, Eu considero sim. ele ambidestro. E ele vai ser útil, ele vai rodar ali, não é mau jogador, o saldo dele é positivo. Eu também concordo com relação ao Paulinho, faz muita falta. E ontem parecia que tinha muito espaço para jogar no meio. Então, você foi preciso quando você fala que ele ocupa pouco espaço e que o Vasco vai ser muito agredido. Quando o Vasco pegar um adversário inferior, na teoria, e jogar dentro de casa, o Tietchan vai ser útil. Pode ser mais um para somar, né? É. Com certeza. E o que vocês têm a falar do jogo de ontem mesmo, o resultado, né? Foram dois, pelo que eu vi, dois tempos meio distintos, assim, o Vasco, vamos botar que contou com a sorte, não, porque eu até, eu vou pegar os números do jogo aqui, para depois que vocês começarem a comentar, a gente vai falar sobre os números. O Vasco parece que teve um primeiro tempo que o Puerto Cabelo começou até bem, né? Mas o Vasco achou um gol ali no último momento do jogo. Eu vou buscar os números aqui para dar base aos nossos comentários. Vocês podem começar aí, Hugo. Quer começar? Então, a gente acaba assim, torcedor do Vasco sofrido, né? Acaba sendo crítico demais muitas das vezes. Vai me dizer que você vai criticar o torcedor do Vasco também. Não, Tá bom, não. Sim, vou tá bom, criticar. tá bom. Porque o time, no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Eu acho que o que a gente precisa entender é até que ponto o time pode entregar. Até onde ele pode chegar. E dentro do que pode chegar, eu acho que o time do Vasco, em algumas situações, ele tem tentado entregar dentro do seu melhor. Aí tem muita gente que comenta assim, hoje principalmente, eu conversando com um amigo, o time do Vasco só cruza a bola pro Verratti. Cara, mas vamos lá. O Vasco não tem alçado a erma a bola de qualquer forma. O Piton consegue chegar do lado da área, o Paulo Henrique chega, o Garré ontem cruzou a bola da linha de fundo. Lá do Que lado esquerdo. essa eu acho até que ela foi jogada pra área, tá? Porque ele tava pressionado na linha de fundo, na bandeirinha praticamente, eu acho que ele jogou pra área. Só que o Verratti é o Verratti, né? Não, e ele Sim. jogou no ponto bom, né? Jogou Jogou no miolo ali, Mas normalmente o Vasco tem criado situações pelas laterais, pelos flancos, para usar o que tem de melhor. É uma alternativa. E É acho uma que, alternativa. e acho que não pode ser criticado se ela for usada muitas vezes, porque é o que tem dado o resultado, pô. Verratti põe pra dentro, invariavelmente ele põe pra dentro. Durante a semana, os programas esportivos estavam tratando o Verratti se ele era o melhor cabeceador da América do Sul, do mundo, sim ou não. Eu acho que tá Então, do mundo. se a gente tem o melhor cabeceador da América do Sul, talvez um dos melhores do mundo, Tem que por fazer que uso. não ser alternativa? Tem que ser o principal padrão de jogo do Vasco, tem que ser bola pelo flanco e cruza na área. Sim. Não necessariamente todas precisam ir no Verratti, eu estava conversando com o Igor até antes de vir para cá. PH claramente tem uma dificuldade maior do que o Piton. Tanto Num que cruzamento, 90% dos cruzamentos que saem gol do Verratti vem do Piton, não vem do PH. Sim. Então, assim, o PH pode rolar mais a bola para trás, pode infiltrar por dentro, pode trocar com o Garré. Mas, caraca, tem que ser, na minha opinião, tem que ser a arma principal do Vasco, a bola aérea. Não, o Carille ontem ele comenta que após o vídeo que ele viu do Puerto Cabelo contra o Lanús, ele percebeu que ia ser difícil jogar pelo meio. E o Verratti, a gente sabe que ele tem pouco jogo combinado. Ele não é um cara com muita capacidade de fazer esse jogo associativo. Então como é que o Vasco tem que jogar? Se ele é o principal goleador. O Vasco precisa jogar pelos lados. E o Carille fala isso na coletiva. Que a nossa alternativa pro jogo de ontem, principalmente, era jogar pelos lados. E foi como aconteceu o gol da vitória. Eu acho que é uma alternativa que ela tá sendo muito frequente, mas que tem dado resultado. E não pode fugir disso. Sim. Então, ó, falei que ia trazer os números, né? Muita gente falando que o Vasco não agrediu, que o Vasco foi frouxo, que o Vasco não marcou pressão. Eu até concordo que o Vasco não marcou pressão. O Cali dá uma explicação, né, na Fala coletiva. também. Mas vamos aos números aqui. Números frios, né? Grandes chances... Não é possível. O Sofascol tá marcando grandes chances 1-0. Chances claras, acho que uma só, né? Não, chances claras teve só o Coutinho, bateu bola na trave. Mas eu ontem também tive a curiosidade de olhar os números e achei estranho esse tem número aí. algum erro aqui. Então, mas bom a gente tocar nesse ponto, referente ao seguinte, né? A gente faz a análise. Ontem eu saía puto de São Januário com o segundo tempo, porque não dá pra jogar com um time que jogou e ganhar só de 1-0 e de repente ficar ainda, podendo sofrer com a bola vadia, né? E aí, uma coisa que me irritou bastante foi a falta de marcação-pressão, né? Que o Vasco não exerceu em nenhum momento para poder tentar roubar uma bola no campo de ataque. Porque, automaticamente, se você não consegue... Se você dá uma liberdade pro time começar a sair jogando, que eu acho que foi o que aconteceu, os caras acabavam quebrando uma bola e depois eles se posicionavam todo atrás, né? Sim.
E aí, a gente, na entrevista coletiva, vê que, de certa forma, tem fundamento. Pode ser errado, pode ser certo. Isso a gente só vai ver quando o jogo começa e quando termina e quando termina, né? Pra gente poder comentar. Ao menos, o Carille deu uma explicação plausível para que isso acontecesse. Eu posso continuar não concordando com ele. Porém, o time foi dentro do que ele estava ali, do que ele treinou, do que ele entendeu para aquele momento, para aquele jogo, né? Então, de certa forma, eu acho que o Vasco poderia ter pressionado um pouco mais em determinados momentos, não sempre, mas tentar roubar a bola, né? Não deixar os caras saírem jogando. Por exemplo, obrigar o goleiro a quebrar, né? Sim. Mas isso não foi feito. E isso, de certa forma, acaba irritando. Eu penso assim que pode ser que o Vasco não tenha jogadores com essa característica, né? O Vasco tem ali na frente o Coutinho, Garré, Nuno, que não são jogadores com tanta poder de exercer essa pressão. Né? O Verratti ainda faz muito, de maneira meio atabalhoada, mas ele faz muito, pressiona, corre. Vai meio que sozinho, até por isso que você falou, os outros três não têm característica. Não tem. Mas o Carille fala disso também na coletiva. Que essa marcação-pressão, ela devia ser norteada pelo Verratti, qual lado pressionar. Ele não queria, ele assumiu isso. Ele fala na coletiva com todas as letras que ele não queria marcar pressão, a não ser que fosse norteado pelo Verratti o lado. Em dado momento, a bola circulou para um lado e o Verratti achou que era o momento de pressionar, o time ia junto. E o futebol não tem uma verdade absoluta, né? Ele fala, eu costumo dizer muito isso, que não tem uma verdade absoluta. Ele pode ter pensado uma coisa para o jogo de ontem e a gente achar, pensando outra, que seria melhor. Mas no final das contas, o que ele pensou deu certo. Ele somou 3 pontos. Não agradou a torcida? Não, mas eu acho que tem outras coisas envolvidas nessa ausência de... Eu acho que a comunicação... E às vezes até a comunicação corporal fora do campo, ali, na beira do campo, eu acho que isso... Enfim, o que eu quero dizer é que, como não há verdade absoluta, ele ontem pensou em esperar, porque o jogo que ele viu do Puerto Cabelo contra o Melgar, contra o Lanús, ele percebeu que os pontas eram muito velozes. E quando você marca pressão, invariavelmente você vai deixar espaço nas costas. O Vasco trabalha lateralmente, então os laterais estão sempre apoiando. Exatamente. E por isso que ele foi mais contido. A torcida quer ver gol, a torcida quer ver o Vasco empurrando o adversário o tempo inteiro. Eu só tenho alguns contrapontos no que vocês falaram, assim, por exemplo, olha só. Eu vou trazer os números primeiro, tá? Os números são, o Vasco chegou a 22 finalizações, o goleiro do Puerto Cabelo fez 9 defesas. Isso. 6 em ataques do Coutinho, 5 ou 6. Coutinho finalizou 4 ou 5 vezes. Então, eu acho que 5 vezes o Coutinho finalizou. Ele próprio. Uma na trave, que o goleiro pegou. A cabeçada, aquela que ele domina no peito e dá uma pancada forte. Dentro da área. Tem mais algumas. A de falta. Aí teve a outra de falta. Teve a outra que... Ele dá um toquinho dentro da área e o cara joga... Que ele pega com a mão aqui, sim, exato. Então, só isso foram 5. Então, eu vou até ver aqui os números do Coutinho. Mas, então, só para eu terminar. O Vasco teve 5-4 escanteios. Não foi uma diferença muito grande. O Léo Jardim só fez uma defesa, que foi o último chute do jogo, né? Isso. A bola acabou praticamente ali. No final do jogo. O cara chutou da intermediária. E o Carille até fala isso, que no final o Vasco tomou uma transição que não podia tomar. Fala na coletiva. E o Lucas Oliveira entrou? O zagueiro entrou no... Ele ia entrar, se preparou para entrar e acabou voltando. O caminho do Lucas Oliveira, estava na arquibancada ontem, o caminho do Lucas Oliveira para o meio do campo no final do jogo foi quase que uma piada para a torcida do Vasco na arquibancada. Porque veio naturalmente à mente que ele vai tirar o Verratti e vai botar o zagueiro de novo. Se ele faz isso, ele novamente repetir, na minha opinião, foi um erro no primeiro jogo e seria novamente um erro no segundo. Nesse momento que o Lucas Oliveira vem até o meio do campo, se eu não me engano, tem 1 ou 2 escanteios. Um escanteio e uma falta. Um escanteio e uma falta na bica da grande área, do lado esquerdo, do lado da social. E as 2 bolas que corta de cabeça é o Verratti. Então, assim... o cara que mais ganha duelo aéreo no Brasil. No Brasil. Vou pensar em defender, proteger. No jogo anterior, os caras cruzaram 60 bolas na área. Quando você fala assim, vou tirar o Verratti, botar mais o zagueiro, pra mim foi uma decisão ruim. Mas aí nem vamos entrar nesse mérito. Então, assim, os números foram de pressão do Vasco. Os caras fizeram... O goleiro deles fez 9 defesas. O Vasco finalizou 22 vezes. Só o Coutinho finalizou 6. Se o jogo acaba 3-0, talvez a torcida reagisse de outra forma. E aí, quando eu vejo o Carille na coletiva, assim como o Igor, eu saí bem irritado do estádio ontem. Mas quando eu vi a entrevista do Carille, eu entendi alguns pontos. Mas eu não vou conseguir entender que o Vasco não vai marcar pressão
sei lá, o 5º colocado da Venezuela, que vem jogar em São Januário. O SofaScore, ele abre aqui, ele te dá o mapa, né? Então o Vasco atacou 90% do tempo, o gol foi ali na risca, e tem a odd do jogo. Vai ser a última vez no ano que o Vasco vai jogar contra um adversário que vai oferecer somente 1.2, 1.20. Então, com certeza, em nenhum outro momento do ano, o Vasco vai ser mais favorito contra nenhum outro adversário do que foi contra o Puerto Cabelo. Concordo. Vai pegar o Operário agora na Copa do Brasil, com toda certeza não vai ser isso. Muito superior o Operário. Então, assim, não dá pro cara ele falar que vai esperar e que vai ter medo de 2 pontas do Puerto Cabelo. E os caras não conseguiam sair a bola tocando, Léo. Quando o Vasco apertava minimamente, eles erravam o passe. E se a gente for pensar assim, 2 pontas, eu só preciso me preocupar com o Piton. Porque do lado do PH, irmão, Ele recupera. ele não vai ganhar nunca. Ele recupera. Vai ganhar nunca do PH. Ontem. Exato. Porra. Então, assim, a gente fala muito, a gente vai falar, é uma pauta nossa aqui da reação Carille, Léo Jardim, torcida do Vasco, até a Força Jovem emitiu uma nota oficial hoje falando sobre isso. Então a gente vai falar sobre isso, mas assim, aí está um erro de comunicação gravíssimo do Carille. Então, era onde eu queria chegar. É pensar muito pequeno, ou se a gente vai ter medo dos pontas do Puerto Cabelo. Ah, e eu lembrei de outra coisa. O técnico do Puerto Cabelo deu uma entrevista no final rindo. E a entrevista do Carille foi o tempo todo sisudo, chateado, triste, estava incomodado. Sim. O técnico acho que é espanhol, português. É espanhol. E ele fala rindo, contente. Ele fala assim, meu time veio aqui e fez muito mais do que eu esperava. E fazia muito mais do que eu esperava, porque o Vasco ofereceu muito menos. Não, e o Vasco ofereceu muito menos perigo. Eles, em algum momento, eles acabaram o jogo atacando o Vasco. Se tá 3-0, eles abandonam, arriava igual o lutador que tá apanhando e sabe que não vai ganhar por ponto e não vai conseguir nocaute. Ele cansa, ele arria a Eles imaginavam que eles fossem sofrer absurdamente, pô. Não iam passar do meio campo. E não sofreram. Mas o Vasco não... O Vasco, volta a falar, os números do Vasco pressionou, tiveram muitas chances, podiam ter acabado 3-0 o jogo, mas o Vasco em nenhum momento marcou pressão, em nenhum momento incomodou, em nenhum momento fez os caras quebrarem bola o tempo inteiro para frente. E aí sim é um erro para mim de, primeiro, análise pré-jogo do Carille, e pior ainda que a comunicação no final, mas eu vou deixar vocês falarem, porque a gente pode abordar esse tema, se vocês não quiserem falar mais nada, a gente pode abordar já o tema Carille versus torcida do Vasco, né? Porque eu acho que, assim, vamos falar feio. Então, vamos falar da comunicação que eu me referi há pouco e vou voltar nela. Eu acho que o futebol é feito de ideias e principalmente coragem. E duas ferramentas importantíssimas para o treinador se comunicar com a torcida é quando ele dá uma coletiva e a postura dele na beira do campo. Eu ontem não estava no estádio. Mas eu acho que quando o Vasco volta para o segundo tempo... Eu acho não, isso eu tenho certeza. Eu vi o Vasco muito moroso na volta para o segundo tempo. Mas quando encerra o segundo tempo, com o Puerto ainda ali 1-0 e o Jardim fazendo cera, a postura do Carille na beira do campo, ela era uma postura pacata, monótona. Ele não, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, porque, cara, a gente está falando sobre o Carille e muita gente critica e fala que ele é horroroso. Só que o Carille já validou o que ele tem de ideia. Ele foi campeão brasileiro. Ninguém tira isso dele. Sim. Então ele validou todas as ideias que ele tem pro futebol. Ele não é um cara completamente cego. Ele é um treinador de bom nível e tá ali no meio ali do que a gente tem aqui no Brasil. Essa é a minha opinião. Sim. A comunicação que ele tem com a torcida na beira do campo talvez não tenha sido a ideal ontem. Porque eu ia dar um exemplo agora do Renato Paiva, treinador do Botafogo. Ele pega uma rabuda danada, né? Porque o Arthur Jorge, o Botafogo conquista Brasileiro e Libertadores e o Renato vem. Sim. Eu assisti 2 jogos do Botafogo recente que o Botafogo estava ganhando e o Botafogo não está tão bem assim. Mas você via a postura do Renato na beira do campo cobrando intensidade com o Botafogo na frente do placar. Essa é uma postura que satisfaz a torcida que está olhando. Ontem, o Carille provavelmente, eu não estava no estádio, repito, mas provavelmente estava ali, pacato, não sei se estava sentado, não sei se estava em pé assistindo o jogo, e o Porto jogando. E quando o Vasco tinha a bola, às vezes tinha uma troca de bola lenta no final do segundo tempo, e isso não pode existir. Em cima dessa tua análise, vamos lá. Que primeiro você falou assim, o Carille, ele tem um projeto que foi validado. Ele valida a ideia que ele tem, quando ele é campeão. Mas então, a ideia que ele tem quando ele é campeão no Corinthians é uma ideia totalmente diferente do que ele chega tentando propor no Vasco, que ele diz que ele é reconhecidamente, tanto é que ano passado no Santos ele não conseguiu fazer o Santos jogar, e o Santos é um time reconhecidamente
Foi campeão, não, beleza, mas reconhecidamente o Santos tem que jogar pra frente, que é o DNA do Santos, é esse. Então, ele passou um ano no Santos sem conseguir fazer o Santos jogar minimamente pra frente. E ele chega aqui, o nosso presidente, Pedro Paulo, é um cara que sempre falou tudo diferente. O Carille é o inverso do que o Pedrinho falava. Isso. Como a gente fala do campo, tá? Não como pessoa, que o Carille me parece um cara até bem correto. Sim. E aí chega o Carille tentando desfazer um discurso de que ele é um cara que só joga realmente pra retranca. E a gente não tem visto o Vasco, ele conseguir algo diferente. Dizer que o Vasco, tá mal, assim, não tem um mínimo padrão. Não, o Vasco tenta fazer, mas eu acho que até foge do que ele tem de conhecimento. E aí, falando da atitude, ontem eu até entendo que ele no segundo tempo tenha ficado de forma pacata. Porque eu sou contra tu fazer agir como a torcida do Vasco agiu, de xingar durante o jogo. E a gente vai falar daqui a pouco da declaração dele, né? Mas, aí pegando o jogo passado contra o Corinthians, que ele usa um time reserva com 3 jogadores titulares, o Vasco toma um passe... Assim, o Vasco é agredido 5 vezes contra o Corinthians, toma 5 gols. 2 não valeram. A imagem dele quando passava do lado do campo... é uma imagem Mas é exatamente apática, sobre isso que eu queria falar a respeito do Carille. É exatamente sobre não isso. Não existe aquilo, cara. É isso. Mas é isso que incomoda o torcedor. Quer dizer, eu acho que de forma inconsciente... Não é só isso. Mas de maneira inconsciente, o torcedor fica muito incomodado e tem muita relação com a postura. Eu vou repetir. Existem 2 momentos que o treinador precisa aproveitar para se comunicar com o torcedor. É a coletiva e a beira do campo. Eu me lembro o Jorge Jesus aqui fazendo o que fez pelo Flamengo. Ele metia 4-0 e ele tava batendo pau. Vamos, que queria mais. Muito... Desculpa, Léo, só para pegar o ponto que eu queria tocar nesse ponto. Muito treinador brasileiro falava que o Jorge Jesus ficava fazendo finta, firula do lado de campo. Fazendo graça, que não precisava daquilo, que é coisa dele, que ele é maluco, que ele fazia isso. De repente até tinha um pouco disso, mas... Olha só, é o que você falou, é a comunicação com o torcedor. O torcedor flamenguista estava feliz da vida de ver que ele estava puxando o time dele para frente, que estava cobrando, estava mantendo a atenção. E o Flamengo passeava o segundo tempo, na maioria dos jogos. Isso. 2019, o Flamengo matava o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo passeava. E ainda assim ele estava lá mantendo. O Vasco, que não está passeando contra o Puerto Cabelo, não pode ter um técnico. O Carille passou algo em torno de 60% do segundo tempo sentado. Concordo 100% com isso. Era isso que eu tinha para falar do Carille ontem. E a primeira substituição do Vasco veio aos 30, se eu não me engano. 28, 29. E quando você... Então, ainda bem que você falou sobre as substituições. Se a gente olhar, puxa aí. Ele não faz nenhuma... 74 minutos. Ele não faz nenhuma substituição que denota assim, vou me fechar aqui. Mudar a postura. Olha aí, pô. Qual foi a primeira? Paia no Coutinho e Garré no Lloyd. E Lloyd no Garré. Foram as primeiras. Beleza. Então, 8 por... né? Os 6 por meia dúzia. Aí depois Rayano no Nogueira e Paulinho no Tietê. Mesma coisa. Ele ainda adianta um pouco o time, porque o Tietê joga um passinho atrás e o Paulinho um passinho à frente. Ele deixou a última pra botar o zagueiro no Então, assim, o torcedor que ontem reclamou do Carille, ele não pode apontar pro que o Carille fez de substituição, porque eu acho que, assim, ele renovou fôlego, ele viu que o Tietê estava perdendo espaço no meio campo, estava cansado, enfim. Acho que para as substituições a gente não pode apontar. Agora, para a postura no campo, aí ele errou muito. E a minha opinião é essa. E aí a gente falando da declaração dele de ontem, que até repercutiu hoje de forma negativa, e a gente já fez alguns comentários sobre isso, eu acho que ontem não teve nada de negativo. Acho que a resposta que ele deu foi uma resposta sincera com o que aconteceu no jogo e com o que a torcida realmente, de fato, vai atrapalhar. Se xingar durante o jogo e tal, isso realmente atrapalha. Há um tempo atrás, ele já fez há cerca de 15 dias atrás, ele fez deu uma coletiva em que ele falou da torcida e ali acho que ele foi mal. Ali acho que ele foi mal. Não lembro exatamente, mas ali eu acho que ele foi meio mal. A diferença é que eu acho que ontem ele falou assim, quando me vaiam, ele começou falando dele, quando me vaiam, quando me xingam, o meu xingamento vai pro campo. O xingamento não fica para mim, vai pro campo. E na primeira vez ele falou assim, aqui é um histórico que a torcida reclama. Ele falou, já soube com outros treinadores que a torcida do Vasco reclama muito. E tá acontecendo isso, não ele ajuda. Criticou a torcida. Não dá pra criticar a torcida dessa maneira, assim, né? Acho que falar que assim, a torcida... Eu não entendi como crítica, desculpa, eu não entendi como crítica. Léo, mas isso é um erro de comunicação grave. Não, então, na minha opinião, ele não erra em comunicação na coletiva. Não erra. Na minha opinião, de falar mal da torcida do Vasco? Porque ele só disse, o Vasco precisa da sua torcida. Precisa, pô. Isso não, ele só Deixa eu te fazer uma... Só disso não. Eu tô falando sobre ontem, desculpa. Porque a outra eu não vi. Eu tô falando sobre ontem. Ele começa assim, a coletiva dele começa
O Vasco Verdade. precisa da sua torcida. Aí eu pergunto pra vocês dois. O Vasco, Mas ele tem sido carregado nos últimos anos por quem? Tá aí o erro de comunicação. Ele precisa falar isso pra gente? Não, mas o Bruno, a gente precisa Só a entender torcida que do é a Vasco gente que carrega o Vasco esses anos todos. O Vasco não conquista nada em preponderante há muitos anos. Se a gente, que é quem carrega, deixa de carregar, como é que fica? Nós temos uma unanimidade aqui. Todos nós três, você veio de casa, você veio da social, veio da arquibancada. Você vaiou? Você xingou Não. o Carille? Eu não vaiei, não xinguei Carille. Justo. Todas as pessoas que estavam do meu lado, que vaiaram e xingaram, estavam no direito dela. Lógico. Eu jamais faria isso. Eu vou até falar pro torcedor do Vasco, que acha que 25 minutos do primeiro tempo começa a xingar o treinador, ou começa a xingar algum jogador, acha que está ajudando, não está. Não está. Quantos treinadores a gente já xingou? O Vasco deve ser dos times grandes do Brasil que mais troca de técnico. Quantos treinadores a gente trocou? O torcedor do Vasco tem culpa? Volta a falar também pelo Não, Leonardo. pelo A gente é contrário. quem mais carrega. Mas nós gostamos tanto de falar que somos a mais leal, que nosso São Januário é um caldeirão. Então, é idiotice, é burrice. É nessa hora que a jogar gente tem contra. que provar isso. Porém, eu entendo quem vai, quem paga o salário, quem paga o ingresso, quem paga o salário dos torcedores somos nós, consórcio torcedor, consumindo televisão, patrocinadores, enfim. A gente tem o direito. Aí pensar, pô, sai do muro, escolhe um lado, você tá falando do Carille ou do torcedor. Eu acho que o Carille errou feio. O Carille já entendeu. É a segunda coletiva que ele vai falar mal da torcida, que a torcida Ele pega não no pé falou dele. mal, na minha opinião. Enfim. Não, dessa vez não. Dessa vez não. Eu também concordo que dessa vez, eu não acho que ele errou dessa vez, não. Agora, vamos voltar um pouquinho Só acho atrás, que já tem que a que gente ser- está não, tem falando que ser mais do lance de pauta. comunicação. Sim. Eu acho que quem deu um exemplo maravilhoso, um cara que é, não é falar que é ultrapassado, mas é da antiga, que quando esteve no Vasco, soube se comunicar perfeitamente com a torcida. Vanderlei chamou? Vanderlei Pensei nele também. Fechou. Eu lembro dele na beira do campo vibrando o o Pô tempo inteiro. fechou, ele chamava ele fazia tipo uma livezinha, ele montava um vídeo um dia antes dizendo o que ele ia o que ele esperava da torcida do Vasco. Como que o time iria se portar, a importância daquele jogo e o que ele esperaria da torcida do Vasco. Então ele preparava o cenário. Exato. Pô, ele fez isso, magistralmente. Magistralmente. E, infelizmente, cara, o Carille não consegue. É impressionante. Não consegue entender a forma como passar. Demonstrar o tesão ali na hora do jogo ali, isso. cara. Eu acho que o principal é a postura na beira do A campo. comunicação corporal, isso fala muito. Mas a gente pode fazer aqui a gente pode pensar aqui, ponderar sobre o seguinte. Você recebe vaia com 25 minutos. O pessoal tava xingando ele. Xingando Eu acho ele. até mais pior ainda. Deve porque ser... É burrice, né? É ofensivo, é feio. Será que não tem relação uma postura mais pacata, mais pra dentro, introvertida? Ele acusou um golpe. Entendeu? Tem gente que acusa e trabalha sob pressão. Cara, trabalhar no Vasco é uma pressão absurda. O Vasco é enorme, cara. Eu não acho que ele errou ontem de ter ido ficar sentado, porque eu acho que ali ele foi se proteger e nem acho que foi ridículo ele ter saído correndo. O cara ia sair andando pra ser xingado, pra ter mais tempo ainda de ser xingado? E vai de tabela nos jogadores. Pô, justamente. Tô contigo também nessa. Também tô Pô, contigo. Então... Eu não vejo dessa forma. A gente falou de 25 minutos de jogo, né, ontem. Ontem a torcida do Vasco mostrou impaciência. Teve uma hora que o Vasco tava construindo, o Vasco não achou jogada pela direita, começou, voltou e a jogada terminou na esquerda. Quando a jogada começou, se desenhou pela direita, que ela começou a rodar pra chegar na esquerda, Subiu um o pessoal burburinho. impasse. Ai, não é Cara, eu fiquei assim, não é possível o quê, E cara? ele fala isso na coletiva também. Eu não lembro quem foi que perguntou o que ele vê de evolução nesse Vasco. E ele comenta que ele consegue enxergar uma circulação de bola no campo adversário maior do que quando ele chegou. E que isso pode melhorar ainda com a associação entre Nuno, Coutinho e Garré. Então, ele fala sobre isso. A bola tá na direita, ela circula, vai pra esquerda. E isso é uma evolução que ele vê. E a torcida, no entanto, Eu vou dar, então, a solução. Atenção, pessoal, vou dar a solução para os problemas do Carille para a torcida do Vasco. Fábio Carille, em 25 minutos de jogo, você sofreu vaias e xingamentos. Tudo isso porque você não agrediu o Puerto Cabelo. O seu pensamento de vou me defender para não tomar bola nas costas do lateral, seja qual for o seu pensamento, a sua ideia, foi errada. E agora você talvez não tenha nem mais opção de agredir um time tão massivamente. Eu acho que tem, o Vasco não tem... Não sei se tem o oitavo, se tem o melhor time do mundo, do Brasil, se tem o oitavo, igual o Pedrinho falou. Não sei em que lugar o Vasco está. Mas o Vasco não é o pior time do campeonato. O Vasco tem possibilidade, sim, de trocar, de agredir. Tem bons jogadores do meio campo para frente. Talvez esses jogadores, como você falou, não tenha característica, mas sobe um pouquinho a pressão, eleva o time. O Léo Jardim ficou dentro do gol o tempo inteiro.
Léo Jardim poucas vezes jogou antecipado. Isso já é uma postura, já é um sinal que quem daqui uma cara tá vendo. Se eu vi, mais gente viu. Então, assim, as pessoas querem ver a postura do treinador melhor. Querem ver a postura do Pedrinho melhor. O Pedrinho, de uns tempos pra cá, parou de falar, não aparece mais. Não sei quais são os motivos. Talvez ele também esteja se protegendo, não sei. Mas a gente queria ver o Pedrinho, queria ver o Pedrinho falando, ver as ideias. Por que o Vasco poupou foi no jogo contra o Corinthians? Foi ideia do Carille? Foi ideia do Pedrinho? Eu acho que treinador nenhum poupa o time. Eu vou decidir poupar. Eu acho que é uma ideia que normalmente vem de cima. Então, eu queria que as pessoas falassem um pouco mais, se comunicassem, para quem tivesse material aqui também para comentar no dia seguinte. Eu não sou contra, assim, não achei, quando eu vi o time lá contra o Corinthians, não pensei assim, cara, que erro absurdo. Não pensei. Até porque, cara, o nível do Vasco o Vasco não tem um super elenco, mas o nível até meio que se parece em determinadas situações. Então, e o Vasco começou o jogo contra o Corinthians, o Vasco com a bola no pé, o Vasco jogava. O problema é que... Frágil, né? Quando o Vasco foi agredido, o Vasco tomou gol. É. Muito frágil. Impressionante. Pô. Você comentou sobre agredir o time venezuelano, né? E sobre os laterais e tal, que ele se preocupou com o vídeo anterior. E eu falei aqui que a principal característica que eu aprecio num treinador é coragem. Sim. Eu concordo contigo que nesse sentido, irmão, é um time venezuelano que tem 20 anos de vida. Não pode. Eu vou deixar espaço nas costas porque eu quero agredir ele. E é assim, cara, você faz uma escolha e naturalmente você tem que renunciar. Você tem que dar espaço nas costas para conseguir agredir o adversário. Então tem que ter coragem. Às vezes falta um pouquinho, falta coragem inata mesmo nele e falta postura com coragem. Ele precisa estar no campo posturado, incentivando o time para jogar. Que ontem não aconteceu. Isso me irritou um pouquinho. Maravilha, é isso. Mais alguma coisa sobre o jogo de ontem? Ninguém vai falar da cabeçada do Verratti. Na verdade, a pauta Carille consumiu muito, né? A pauta Carille tá consumindo todo mundo nessa semana. O Verratti não combina jogada, mas de cabeça é o melhor do mundo. Que cabeçada do Verratti, né, amigo? E a gente tem amigo em comum que acha que o Verratti tem que... Igão, fora do Vasco. Muita gente na torcida do Vasco. Sigam ele. Não, vou falar quem é. Não. Eu concordo com ele, tá? Pode estar do teu lado. Hã? Um tá do teu lado aí, pô. Mas jogo associativo o Verratti não consegue. Sim, beleza. Não consegue. Mas ele tem que jogar. Até aí achar que ele atrapalha mais do que ele ajuda. Não, ele resolveu ontem, pô. Primeiro ano dele jogou... Ele tem resolvido 70%, verdade. 80%. Verdade. Pô. Primeiro ano dele, ele jogou reta final do Brasileiro, estreou contra o Grêmio. Bingo. Não, acho que ele jogou um jogo antes. Entrou no segundo tempo. E aí o jogo contra o Grêmio foi o primeiro dele titular. Não. Ele estreou contra o Grêmio? Vocês tinham uma memória estreou absurda. Contra o Grêmio. 1-0 o gol dele. Não, mas ele não faz o gol. Ele faz o gol quando ele estreia quando ele joga como titular. Ele entra... Então não foi contra o Grêmio. Então não foi contra o Grêmio. Ele não jogou o primeiro jogo. Ele entrou no primeiro jogo e ele até... Quando ele entrou, ele até me impressionou que ele fazia um pivô bacana que hoje ele não tá conseguindo fazer. Não tá conseguindo entregar. Dá pouco jogo. E o Verratti, olha só, vamos lá, ele entrou contra o Grêmio e fez 1-0. Então, 2023, ele ajudou muito ao não vai barrar. Se não vai barrar, foi por causa dele, que ele garantiu, fez 10 gols no campeonato. Ano seguinte, 2024, ele faz 23 no ano. Foi o artilheiro da Copa do Brasil, o artilheiro do Carioca, se não me engano. Copa do Brasil, não sei se foi do Carioca, mas enfim. Copa do Brasil, ele foi artilheiro. Acho que foi. Então, termina o ano com 23 gols. Esse ano, ele já tem 11, meus amigos. Eu comecei o podcast dizendo que o ano praticamente está começando pra gente, que o campeonato começa agora, o que importa começa agora, e já tem 11. E ele, jogos que precisava, ele marcou, já é o artilheiro da Sul-Americana. Então, assim, volto a falar, temos um belo centroavante lá, tá salvando a gente, é o nosso capitão, mudou, a nossa braçadeira de capitão antes era do Léo Pelé. Nada contra o Léo Pelé, até gosto muito dele, mas é uma diferença de postura. O Léo Pelé é um líder meio introspectivo, que pelo que a gente está falando, que o Vasco precisa... É muito diferente. Por que o Verratti tem 2 bandeiras lá no meio da torcida? Porque não é porque ele fez 30 gols nessa passagem dele do Vasco, é porque ele é diferente, ele é um líder diferente. É o cara que você olha lá de cima e você fala, pô, lá, tá me representando. Tá me representando. Demonstra a indignação. A entrevista ao final do jogo contra o Corinthians dele, porra, é uma entrevista assim, não podemos tomar 3 gols da forma como tomamos, não... Ele está indignado. Eu ouvi um comentário que ele foi abraçar o Carille em algum momento. Na hora do gol. Foi na hora do gol. Ele veio sozinho, né? Depois o time veio atrás. E a torcida vaiou até nesse momento. A atitude dele. Abraço,
A atitude dele... Vai o que vai é o Carille, mas enfim, acabou sendo... Mas mostra a liderança e o papel que ele tem no grupo, E né? sim, a gente tá exatamente. contigo, pô. A Exatamente. gente tá com você. Tivemos fala, então, a favor do Carille, do Léo Jardim, tivemos fala do Coutinho no final do jogo e tivemos fala do Verratti falando que... demonstrando carinho ao Carille. O Carille, na coletiva, falou que o grupo é maravilhoso, que o treinamento é maravilhoso. Muito bom. Então, assim, novamente eu falo, torcedor do Vasco, o Carille já é o nosso treinador. O Pedrinho que escolhe. Eu gosto muito do jogador Pedrinho, nem se fala. Gosto do Pedrinho, acho que ele... Não sei a minha avaliação dele ainda como presidente, tá bem nota 5 ali. Mas, se tiver que vai alguém, galera, é o Pedrinho, pô. O Carille já foi contratado, tem contrato até o final do ano. Ele tá lá, tá desenvolvendo o trabalho dele. E desde sempre a gente levou o Vasco. Por que agora a gente vai soltar o Vasco? E não dá Se a gente vai, o Carille vai o time, a gente tá soltando o Vasco, pô. Exato. A gente gosta de falar que a torcida é mais leal, que o São Januário é um caldeirão. Vamos fazer essa porra um caldeirão. É isso. Vamos levar. Eu acho legítimo. A reclamação também é. Eu não vou ser eu aqui. Né? Desculpa, galera. Olha só. Eu critico sempre quando a gente vai, critica a torcida do Vasco. Eu só quero tecer elogios à torcida. Ontem me incomodou, porque era um jogo frágil e acho que a torcida jogou contra o time. Mas assim, a torcida do Vasco não dá pro Carille, não dá pra ninguém chegar lá e começar uma campanha contra a torcida do Vasco. Eu sou contra realmente as vaias, acho que isso atrapalha. E acho que todo torcedor do Vasco atrapalha. Mas é uma reação natural de quem paga ingresso. Eu jamais faria isso. E não vou fazer, mas também não. Acho que a gente atrapalha muito. E deixa o ambiente muito mais... Fica mais tenso, as coisas ficam mais difíceis de sair, a gente cantou de funcionar. muito pouco ontem, como torcedor do Vasco ontem não cantou. Foi quando o Vasco fez o gol no final do jogo, no final do primeiro tempo, que teve um canto mais alto e foi só aí. Mas desde o último jogo de São Januário, eu percebi que a torcida do Vasco... Porque já tem esse manifesto contra o Carille. Já compramos a briga. Isso aí tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Atrapalha até a torcida, a empolgação da torcida. Atrapalha. E ele também tá meio marcado. Ele sai do Santos campeão Série B sendo vaiado pela torcida. Isso marca o cara, né? Então, ele já chega aqui como, o cara sai do Santos, sendo campeão. O erro tá aí, né? Ele precisa mudar a comunicação dele. A gente estava aqui, a gente não gostou da contratação do Carille. A gente até ponderou pontos positivos e pontos negativos. Mas não era o preferido. Não era. Mas eu acho muito difícil de explicar uma versão tão grande a um treinador que foi campeão brasileiro. Mas, muito difícil. Você acha que ele tem tanto mérito assim naquele título do Campeonato Brasileiro do Corinthians? Tu lembra do time do Corinthians? Não, a gente estava comentando. Lembro de alguns. O Jô estava em grande fase, o Rodriguinho no meio, 10, Jadson de ponta. Isso. Se eu não me engano, era o Romero. Não sei o Rodriguinho depois daquele ano. Não, o Rodriguinho naquele ano foi pra seleção. Isso depois. Não, mas então... Aquele Corinthians era bem comum. Mas então, o mérito era do Rodriguinho estar na seleção ou era do Carille? Não. O Rodriguinho foi muito bem. Mas sabe aquela fasezinha? Foi a fase que ele teve no Corinthians. Quem era depois de volantes é melhor do que... Eu não me recordo... Bom, vamos lá, vou tentar lembrar aqui. Mas enfim, a gente não vai... Não, eu acho que ele teve mérito. A gente não vai tirar o mérito do Carille. Não vou tirar o mérito. Teve só muito que ele pegou mérito. Um trabalho estruturado do Tite. Mas isso também não é um... definidor para mim. É um parâmetro pra gente enxergar que... Eu acho que ele tem uma competência, porque foi campeão brasileiro. Andrade se você vai pegar foi campeão brasileiro. Um monte de campeão brasileiro. Andrade foi campeão brasileiro. Cristóvão Borges poderia ter sido por ser questão campeão de detalhe, brasileiro é bem difícil, hein? Ok, então, mas valida muito que ser campeão brasileiro, que ser bom técnico? Não valida muito que seja bom técnico. Mas também não descredencia ser um treinador de um Vasco, de um Santos. Não descredencia. É isso que eu tô querendo dizer. Não queria. A torcida não queria. O Pedro Paulo foi lá e trouxe. Mas onde eu quero chegar é que ele veio marcado, a imagem dele veio arranhada do Santos, sendo campeão e vaiado. E onde eu quero chegar é isso, que ele não tem descredenciamento nenhum para ser treinador do Santos. Ele, como você gosta de... Você trouxe essa fala pra gente, como é que é esse jargão que dá o nome? Ele caiu pra cima. Ele sai de um Santos na segunda divisão, vai pra um Vasco... reestruturando, né? Caiu pra cima. Que já tá na primeira divisão e que, tá querendo se reestruturar, tá querendo montar um bom time. O VAR precisando dar uma resposta. Verdade. Então ele caiu pra cima, Saiu do Santos, foi mandado embora, saiu de lá na baixa. Então vem aqui pro Vasco agora. Se esse nosso podcast chegar até o Carille, se passar por ele, coragem, só isso. Mais coragem. É isso que a gente quer. Então, sobre o jogo, palmas pro Verratti. Quem mais merece palmas aí no time do Vasco? Coutinho, gostei muito do Coutinho também, ontem. né? Movimentando. Tem um ponto positivo. Eu acho que eu tenho Tu não achou que ele ficou mais leve? Que ele tava mais leve ontem, movimentando melhor? Meu ponto é esse. Eu achei, independente de fazer gol ele ou não foi genial nem nada. Ele até perdeu gols que, ele normal ele faria. Só que ele movimentou muito. E ele sai do campo. É a primeira vez que ele sai do campo. Exausto. Ele não sai assim, tipo,
cabisbaixo. Comunicação com o torcedor, Coutinho, tá vendo? Isso. Os últimos jogos, o Coutinho sai do jogo cabisbaixo. Ele saiu parece que ele satisfeito muito ontem. cansado. Ele ontem saiu satisfeito, você ameaçou cantar o nome dele, já tava aplaudindo. Eu acho que ele foi leve, ele Eu tava acho que leve. ele tava ontem. mais leve em campo e saiu mais leve. Isso aí, também acho. Então, de Nosso jogo... Igor não- o Igor, ele vai ter tempo pra falar depois do Coutinho. A gente vai ponderar o que, então, do jogo de ontem? Os jogadores que mereceram aí qualquer uma mini palma, vai, que ninguém mereceu muitos aplausos. Não, Hugo Moura. Hugo Moura. Muito bem. Eu tenho a impressão que só o Hugo Moura e o Paulinho podem desarmar no time do Vasco. Acho que Paulinho de Paulo? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulinho também, porque o Paulinho não jogou ontem. É. Mas do time do Vasco, acho que só tem 3 jogadores que podem desarmar. O Paulinho... Cocão, né? Cocão Não, consegue do time isso titular, também. eu digo do titular. Tá. A impressão que eu tenho é que só o Hugo Moura, Paulinho e o PH podem desarmar. É, mas o Paulinho não é mais titular. O Carilli Ou no jogo de ontem, né? prefere o Vai. Tietê. Obrigado, Carilli. Não, palmas ontem é pra Verrete, Coutinho. O Nuno fez um jogo nota 5, mas ele dá pra O Nuno perceber é que, que ele é bom. Tecnicamente ele é... O cara, ele falou dele, né? O Lloyd chegou, não se adaptou, mas o Nuno chegou pra jogar aqui há 30 anos. É, falou. O Lloyd não se adaptou, não? Ainda não. Falta o Deb. Ele fala do Garré também, que o Garré tava na Porra, Rússia, não foi... cara, o que foi o Lloyd ontem? Eu achei até que o Carilli fosse tirar ele. Ó. Porque ele entrou de sacanagem Então, no jogo. é a postura, exatamente, é a postura. Mas ele quis demonstrar aquela postura. Então. Porque, Ele foi contratado de sacanagem Aí tem por que ser uma punido, live, pô. porra. Se ele quis Pedrinho aquilo, contratou se ele ele. fez de propósito, tem que ser punido de alguma maneira. Pô, mas a postura... Tu viu? Vi. A primeira bola, ele foi comendo todo mundo pra dentro, foi levando, Não perdeu soltou. a bola, não tá nem aí, não tocou pra ninguém. Aí nego brigou pela bola, a bola sobrou pra ele, não quis também, foda-se também. Ele dá uma puxadinha de Porra, pelada, cara. perde a bola. Que isso? Entrou com a camisa pra dentro, até um estilo também que também não entrava. Comunicação, alô, comunicadores de plantão. Comunicação com o torcedor. Camisetinha pra dentro. Não pode, Tudo isso cara. marca, cara. Tudo isso. A camisa de hoje, ela tá aqui, ó. Tem uma camisa aqui, ela tá apertadinha. O Leonardo tava se achando gordo no outro podcast. A camisa é apertada, pô. Tu vai botar ela pra dentro do calção pra quê? Vai botar uma metade pra dentro, metade pra fora? Porra. Cara, eu Momento ontem, de indignação. Achando que tava mais leve o podcast Eu hoje. ontem imaginei que ele fosse tirar o Lloyd. Não Eu seria, né? imaginei, ele colocou... Ganharia pontos com a torcida. Colocou, e eu imaginei que ele fosse tirar o Lloyd. Entrou muito mal, Impressionante. entrou muito mal. De tão... Pedrinho, vamos contratar o Deb pra ver se as E o coisas Garré? O andam. que vocês acham do Garré? Ontem talvez foi o melhor jogo dele, na minha opinião. Nota 4. Diante disso, nota 4. Foi muito bom, nota 2. Foi, mas eu acho que foi, de coração. Melhor jogo do Garré pra mim. Deu assistência e a primeira vez que ele começou a movimentar muito pro lado esquerdo, que a gente até comentou isso, parecia que era meio descoordenado, e o Carilli falou que, não, ele quer que ele triangule ali com o Coutinho e Nuno, mas não dá pra dar pique pra buscar a bola lá do outro lado. Tem que ser algo... Mas o gol saiu Deixa eu disso. levantar uma questão. Mas aí o Luquinhas falou comigo na arquibancada ontem, ele falou assim, é a última bola do jogo. Tem que jogar para de qualquer jeito. E a gente, não, trabalha, faz no pitão atrás. Ele jogou a bola meio que... Não foi de qualquer jeito. Teve O lance do gol. Lance do gol. O Luquinhas fez esse comentário? Fez esse comentário. Alô, Luquinhas, Luquinhas. vai ser convidado, hein? Pô, gostei, hein? É o último lance do jogo, tem que jogar para de qualquer jeito. E a gente comentou e... E ele joga literalmente pra área. Ele não. Ele sim, pega o mas vídeo tem aí, ele um não arco, olha tem um pra arco. área. Não, o cruzamento... Ele alça a bola na área. Alça. Balãozão não, balãozinho. Não, bola firme. Mas era aquela bola que ele tinha pra fazer. Era, ele só não- tinha aquilo pra fazer. Só. A Stephanie acabou de mandar uma mensagem aqui que não pode falar palavrão por causa do YouTube. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa, YouTube. Sério, é? Foi mal, YouTube. Ah, tá. Pô, tá soltinho. Eu também. Pô, Adson é muito superior ao Garré? Muito superior? Pô, do que eu vi do Garré, parou em passou Adson. Muito. muito. Não, eu perguntei se é muito. Superior Não, eu acho sei. que é, mas é muito. Eu preciso conhecer o Garré. Pois é, o Carilli fala sobre isso, que ele tava na Garré. Rússia, num frio danado, tá se adaptando. Mas às vezes eu acho que isso é uma conversa pra blindar o jogador também, porque o Nuno não precisou de adaptação. Tanto. Então quando Pois o é. jogador não encaixa, você usa tem que se adaptar pra blindar o cara. A gente tem uma pauta aqui que a gente ia seguir. A gente já tá chegando aqui com 45 minutos de programa. Passou um pouquinho já. A gente tinha uma pauta aqui que a gente ia seguir e a gente definiu algumas. A gente até falou assim, a carilha mais longa. Aí na próxima a gente vai botar assim, Carilli tomou conta do podcast inteiro. Aí a gente tem uma declaração do Léo Jardim também, mas entra muito nessa pauta que a gente já bateu, né? Não fala mal da precisa. torcida, não. A gente tem uma pauta aqui de comentar sobre a ausência do Jair também, que, pô, fez falta nenhuma pra mim. Se o Jair entrasse em campo também, nem sei se... Mas a pauta do Jair, né, não é o sobre O Jair- ele fazer falta, né? Porque tá fazendo falta nenhuma. Quando tem jogado, tem até atrapalhado. Mas E no programa do ano passado a gente comentou que o Jair seria importante e útil. Eu gosto do Jair. Isso, que Por a isso- ideia era que ele esse ano tentasse tirar a calça jeans, mas ainda não conseguiu. A questão é,
O Jair, ele tem uma bagagem, ele tem um nome, ele já rodou aí... Foi campeão. Brasileiro, jogando bem e tal. Ele nem participar da relação hoje com o que o Vasco tem... Cara, ele fala sobre isso. Isso de certa forma, deixa um ponto de interrogação. Porque eu penso o seguinte, olhando de fora, pô, eu acho que ele vai perder o grupo ali, o vestiário, pô. Ele nem usar o Jair ali no banco de reserva, sabe? Parece que tá criando um problema, porque Sim. se não foi nada conversado, pô, o Jair vai olhar e vai falar assim, cara, como é que ele não me levou? Levou o Jean Davi, levou... Então, pelo visto, pelo que o Carille falou na coletiva, foi conversado, né? Eu acho que gera um problema maior. Desculpa, Bruno. Não, vai. pode falar, é isso. Eu acho que gera um problema maior quando você insiste em quem permanece fora. Você tem o fulaninho lá. E aí você deixa ele fora de um jogo. Deixa ele fora de 2, deixa fora de 3, deixa fora de 4. Você cria um problema maior, talvez, do que se você fizer esse rodízio. Ele explica na coletiva, que eu não entendi muito bem, ele diz assim, tem jogadores que precisam treinar. Eu não entendi se precisam treinar. Será que é se preparar melhor fisicamente? Talvez. O Adson foi poupado e treinou no dia do jogo. Exato, é. Agora, a minha opinião acerca do Jair é o seguinte, você falou que o Tietchan ocupa pouco espaço no campo. Eu acho que o Jair ocupa mais espaço que ele. E o Jair tem uma saída de bola assim que, se você pegar o elenco do Vasco, saída, passe, qualidade... Boa. Talvez não tenha ninguém igual. Pô, aí você viu o jogo contra o Corinthians? O que ele fez? É. Mas é isso, é um jogador que eu também não descarto. Eu confio. Mas você tá falando que especificamente da bola do gol do Corinthians? Também, tiveram outras. Não precisava ter chegado naquele erro, né? Mas pra mim foi mão. Pra mim foi mão. Mas ele sabe que ele sabe Bom, que ele é o terceiro homem da saída. É bom falarmos disso, porque aí a gente aborda uma questão... Temos porque pouco tempo. Ontem a gente comentou sobre isso durante o jogo lá. O time do Vasco tá ao espelho do treinador. Apático. Então. Apático. O Tietchan ontem tomou-lhe uma pancada, não posso falar palavrão, né? Tomou-lhe uma pancada na perna. O juiz teve o cuidado de, com veemência, apitar, dar o amarelo e chegar querendo, assim, apartar uma possível confusão. Que não teve. Quando ele olhou pra trás... Tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém pra botar uma pressão no juiz, pra dar um vermelho, pro VAR poder olhar e verificar se era pra cartão vermelho. Ninguém. E aí o Jair, no gol do Corinthians, foi mais ou menos isso. O Vasco não fez a menor pressão, tomou o gol, a bola na mão do cara, todo mundo viu que bateu na mão do cara. O juiz diz que... E, pô, acabou, cara. Galera, torcedores, jogadores do Vasco. O Igor comentou aqui 2 pontos de comunicação importantes. A gente reclamou que o Vasco está apático. Teve esse lance, ninguém abordou, ninguém fez ninguém chegou, ninguém se movimentou até o lance. O treinador está apático. A torcida está percebendo isso, está reclamando, está vaiando. E o Verratti, cada dia que passa, é mais idolatrado. Até a própria torcida tá apática, porque a torcida do Vasco, há tempos atrás, apoiava, cantava. Era a torcida que passou a se notabilizar até por isso, por empurrar o time. Mas até a torcida acaba se tornando apática. Exatamente. Então é um sinal que a gente já identificamos o problema. Vamos trabalhar em cima disso. Temos o esporte agora aí, importantíssimo jogo que não pode perder de jeito nenhum. Só para não perder o gancho, o jogo de ontem, eles fazem um jogo muito perigoso por causa disso. Olha só, a gente tá falando muito, tá dando pauta, né? Um jogo que deveria ser 3, 4, 5-0. Quando a gente vê jogos que o adversário espeta 4, 5, fala assim, também galinha morta. Mas o que se tem que fazer com a galinha morta é isso, é espetar 4, 5. Lógico. Se você não espeta, acontece tudo que tá acontecendo. A torcida vai, o cara ele dá uma entrevista coletiva que algumas pessoas entendem que ele tá criticando a torcida, como eu não entendi isso, mas a maioria entende. Então, assim, é um jogo que você não pode... Porque, por exemplo, eu tô falando sobre isso porque você falou sobre a postura, que não fizeram uma pressão por um cartão vermelho. Sabe o que dá a sensação? Que o time do Vasco achava que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Independente, com a mais, com a menos, com número igual, o Vasco estava ali achando que ia ganhar a qualquer momento. E essa é a postura mais perigosa que se pode ter num jogo contra uma galinha morta. Galinha morta você tem que matar e meter gol, pô. Tem a brincadeira, tem um ditado que diz que 2-0 é um resultado muito perigoso. E 1-0. 1-0 é o quê? Até acabei lembrando de um treinador que tá começando agora o trabalho, mas que foca muito nisso, né? E a gente vê muito, como a gente acaba vendo muitos jogos, né? Jogos lá de fora. Tem um rapaz chamado Guardiola. Novo, né?
Ele trabalha muito assim em cima de faz um, faz dois, faz três. O respeito ao adversário é você continuar fazendo E se gol. tomar um, vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro. Se tomar o segundo, é melhor... Tem um cara bom também agora, hein? Hans Flick. Meteram 4 hoje Que no isso, Dortmund. cara. Uma loucura. quarta de final de Champions. Pois é. Então, próximo jogo, galera, é Vasco Sport, sábado às 6h30. 18h30. Famoso 18h30 São Januário. Prognósticos? O que vocês acham aí? O que a gente pode esperar do Vasco? O Palmeiras tomou um calorzinho lá em Recife. É, né? o Sport tem 2 jogos. Se nós formos analisar assim, o que o Sport fez 2 jogos. O Sport Sábado, 9 horas, perdão. Sábado, 9 horas. 9 horas. Pertinente a Excelente correção. horário, sábado, 9 horas. Né? Esposa se Beleza. amar, né? A Bia vai gostar pra caramba. Vamos lá. O Sport estreou contra o São Paulo, 0x0. Morumbi. né? Em São Paulo. Empate. São Paulo E badalado, o São Paulo, cheio de nome. reconhecidamente, apesar de não estar atravessando uma boa fase, mas enfim, era uma estreia, empatou. São Paulo, o Sport foi jogar em casa contra o Palmeiras. Empataria o jogo se o árbitro não fizesse aquele pênalti. Então é um time que chato, vai ser chato. O Campeonato Brasileiro realmente vai ser aquilo, a gente já está acostumado. São jogos que não tem mais jogo Fácil, né? fácil. O Vasco vai precisar suar muito para conseguir a vitória. Mas é uma vitória importantíssima. Importantíssima. Porque a gente sabe que se o Vasco já não ganha da forma que está, ou não, ou de repente... De repente é um adversário que vai exigir mais Ou de atenção, mais repente, se concentração. não ganhar... Tem que ver aí só se os pontos do esporte são muito rápidos. Tipo, O nosso querido Fábio Carilli Ó, ele vai pegar um treinador corajoso. pega o chapéuzinho dele... O Pepa, o o português, Pepa, né? ele é um cara corajoso. Eu acho que se o Vasco imprimir ritmo e jogar com coragem em São Januário e a torcida levando, Falar carregando... em Pepa, eu ontem não sei de onde que eu tirei, cara, que o Dorival Júnior tinha assumido o esporte, cara, o Pepa tinha caído. Pô, tu não lembra disso? A gente E alguém lança- confirmou, mas alguém confirmou essa informação lá na hora. Não, mas aí quando confirmaram, não, vai vir uma notícia de 2000 e pouco atrás, Espalhando pô. fake news aí, Lorei. Caraca, na hora, a gente trabalhando lá, Fazendo gerando pré-jogo, né? conteúdo. Aí o cara, aí eu falei, porque eu fiz justamente uma pergunta, eu falei, vamos lá, Carilli pra vocês, fora. Tá, e traz quem? Aí o Dorival. O Dorival não, o Dorival tá no esporte, pô. Dando informação errada aí, O Igor trouxe uma fake news pra gente isso, ontem, cara? espalhou. Né? Inclusive, ó, pra quem não sabe, a gente tem um nosso canal no YouTube. Acho que a galera deve seguir aí, @podcast da Colina Oficial. @podcast da Colina Oficial. Já temos os vídeos lançados. Nosso canal é novo, né? E temos bastante coisa. Produzimos bastante conteúdo ontem. E vai ter muita coisa lá também. Então, não só os podcasts, não vai ter só a análise que a gente faz aqui uma vez por semana, mas também teremos sempre cortes lá, teremos um pré-jogo bacana lá na Barreira, sempre. E divulgação dos nossos patrocinadores lá no nosso canal do Instagram e YouTube. E também TikTok, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai ter o TikTok também. Então vamos lá, pessoal. Vamos na reta final do nosso podcast hoje. Estamos terminando no horário. Análise, então... Você pediu o prognóstico, né, do jogo. Então, eu vou pedir primeiro uma análise e uma palavra do jogo de ontem. Análise e uma palavra do jogo de ontem. Quem quer começar? Nossa. Eu posso começar, já tem a minha aqui. Porque Então se vai. você pensou na Mas aí pergunta, eu vou já tem matar a mais resposta, fácil, né? Boa, Eu vou matar mais fácil, na minha opinião. Apático. Sim, Eu acho a que gente essa- usou até a palavra aqui A algumas gente vezes. usou essa palavra algumas vezes. Então, o Vasco ontem foi apático. Apático, displicente, achou que poderia ganhar o jogo a qualquer momento. E E uma palavra, Léo, então, vai lá. E uma palavra. eu vou ficar contigo. Mas Apatia. eu não resumiria. Eu vou tentar encontrar uma palavra, porque assim, acho que a gente analisou e chegou num consenso assim de que o Vasco poderia ter exercido uma pressão, mas o Vasco fez um bom primeiro tempo, né? O Vasco caiu no segundo tempo. Não consigo achar uma palavra. O contrário, eu Não queria dizer, consigo. porque eu queria dizer alguma coisa Perdeu contrária o à jogo. coragem. Contrário de coragem é covarde, Covardia, talvez, covardia. medo, né? Covardia é bom. Mas Quer não, passar não, pro Igor? mas não acho que é exagerado. Eu acho Não que acho exagerado, não. não. Pô, O Vasco foi covarde ontem. Acho que o segundo tempo foi, né? odd 1.20 pro Vasco e 9 pro Porto Cabelo. O Vasco não pressionou o Porto Cabelo. Se ele não é covarde, ele é o quê? Como eu já mandei um recado pro nosso treinador, então eu vou seguir nisso. Ontem foi ausência de coragem. Logo,
Covardia. Covardia, pô. Medo. Não tem como, é Medo. covardia. Medo Você fica perguntar pro melhor. Carille agora, o cara tá em casa e tá pensando Decepção. realmente, talvez... Medo, medo. Decepção. Vou ficar com decepção, porque Isso, a gente esperava Decepção é uma mais. excelente palavra. A torcida toda saiu decepcionada ontem. A torcida Verdade. toda vai ser Decepção. decepcionada ontem. Verdade. Demorei, mas achei. Encontrei a palavra. Parabéns, Igor. Não vai fazer Valeu. vergonha, é nosso primeiro episódio. Então é isso, galera. Vamos pro nosso... Ah, não. Falta o jogo contra o esporte. Prognóstico do jogo do esporte. O que a gente acha aí? Quer começar, Igor? Eu vou sempre esperar uma vitória, assim, né? Só acho que não vai ser fácil, né? Como acho que nenhum jogo vai se tornar Mas tá fácil. Eu acho que não sendo vai golear fácil. ninguém, enfim. Mas espero uma vitória. 2-1, do Verratti, vai ter que ser. Ah, você quer um prognóstico falando placar? Pode ser placar também, pode ser. Não, o que vocês eu acham? acho Que que- eu acho que não, você- você já até falou que vai ser um time que vai dar trabalho, que o Pepa dá trabalho, que vai ser um time mais arisco, Ele é um cara corajoso, um cara que ele joga. corajoso. Pode ser Eu uma acho, trocação. eu acho que o Vasco ganha de 2-1 com um gol do Lloyd e um do Verratti. Anotem aí. 2-1, gol do Lloyd. Podem Essa cobrar ele semana que vem. odd Cara, vai ser o Lloyd- altíssima. O Lloyd, o pior é que assim, o pessoal... O cara já vem com a conotação do nome, né? É, o Lloyd então, já é uma depreciação. Mas é o que eu tô te falando sobre o marcar. E sobre- aí, eu não acho... Mas eu não acho... Cara, o pouco que eu vi dele, eu via que ele sabe jogar com a bola no mas pé. é lógico. Só que ele parece um veteranozinho, um angolano meio veterano. Ele... Cara, e ontem o que ele fez em campo... Foi brincadeira, pô. Cara, até o Paier, que por sinal... O que toca pra trás. Aplaudiu a torcida no final, magrinho. 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 Né? Fernando, parecia o rapaz que saiu daqui ainda há pouco. Porra, o Paier tá o fino. Ontem ele até tirou a camisa pra aplaudir a torcida, cara. Ele tá com amante Que agora, isso, né? cara? Tem que emagrecer, senão não vai dar conta. Não, acho que vai ser difícil o jogo e acho que eu só peço coragem que o Carille consiga agredir o esporte, consiga fazer o que a torcida do Vasco espera dentro de casa, que é propor o jogo, ter bola, agredir, enfim, mas vai ser bem difícil. Falando em coragem, acabei lembrando aqui do nosso amigo, meu querido irmão Irving Cabalheiro, que tem uma tatuagem que fala disso. É, Aquele que não tem coragem. É frase de Martin Porra. Luther King, eu acho, né? Brincadeira, acho que cara. é. Não sei de onde ele tirou isso, Eu não, acho que mas, é de pô, Martin Luther King. bacana Se pra é uma coisa que caramba. ele tem é coragem, é um menino Isso. corajoso. É isso aí. Ele é um menino bom. É isso, galera. Então vamos lá. Finalizamos aqui agora o nosso segundo episódio. Foi um prazer ter vocês aí com a gente. Espero que vocês façam. Eu tenho que fazer aquele dever de casa, né? De curtir, compartilhar, deixar o like, ativar o sininho. Fiquem atentos às nossas plataformas aí, que é o @podcast da Colina Oficial. Fala, Léo. Se tiver crítica também, que crítica engaja. Critiquem a gente pra gente melhorar nos próximos episódios. Esse é o segundo ou o Isso. primeiro, nem a gente sabe. Sim, mas uma crítica construtiva, por favor. Não, a gente tá vai dar- chegando agora, vai dar então, uma de Carille, vai senão- ficar criticando. nossos Agora torcedores, pode nossos- ser Tá, qualquer tá crítica, qualquer que É. pode até falar do meu nariz, que vai engajar, cara. Qualquer crítica agora é bem-vinda. Não vai dar uma de Eu Carille não tô- aqui. eu vou- tá bom, vou me preparar, Isso, se tá prepara. Bom, prometo me preparar. A gente não pode dar uma de Carille aqui e querer dizer como o torcedor deve torcer. Uma de Bruno também, que eu falei aqui como o torcedor deve torcer hoje, né? Eu não gosto dessas falas, mas acabei fazendo porque realmente incomodou. Mas isso já foi pau. É. Mas é isso, galera. Obrigado aí pra todos pela participação, presença. Fernandão, Stephanie, galera que tá aqui ajudando a gente. Stephanie, por favor, agora fazer a gente viralizar, né? Os cortes bacana, a edição, porra, maneira. Se Ela já puder- tá- Prometo não falar mais palavrão. Não, ela já se comunicou aqui com a gente, já tomamos crítica aqui, tá? Se vocês É? querem crítica, já Ah, tem é? aqui. Já? Já tem. Bom, Abra um grupo aí que vocês vão ver. Se conseguir diminuir o nariz, eu agradeço. É um trabalho difícil. Ó, por esse ângulo. Vamos lá fazer um último take aqui pra ela. Esse ângulo vai ser difícil. Galera, vencemos o nosso segundo/primeiro episódio. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui até o final. E vamos pra mais. Muitas coisas vão vir no nosso canal. Percebeu que tem um espaço aqui? Tem espaço pro Quarto Elemento. A gente vai poder fazer várias entrevistas aqui bacana. A gente consegue trazer muitos cortes, muitos anúncios legais para o nosso trabalho nas redes sociais, nas mídias sociais. Os patrocinadores estão aqui aparecendo o tempo inteiro nas nossas TVs. Tem espaço aqui, a gente já viu que a gente já trouxe aqui algumas novidades do primeiro para o segundo. Então, tem espaço para nossos patrocinadores, são muito bem-vindos. A gente tu precisa... começou agora a fazer podcast? Nem parece, né? Porra, Comecei, Nem isso, parece. sem altura. Oi, me Porra, deixou com vergonha agora. Meu apresentador, meu âncora. Nossa. O cara tem vários cursos de Que retórica, isso, tá cara. maluco. Tem espaço para curso de oratória, para patrocinar nosso curso programa de aqui oratória, também. tá vendo? Meu É muito Deus bom. do céu. Então, galera, muito obrigado. Uma salva de palmas Obrigado, aqui para vocês. gente. Valeu. Valeu. Obrigado, Igor. Obrigado, Léo. Até a próxima. Tamo Valeu. junto.